com os nossos pensamentos unidos e envolvidos em muito amor, vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a vocês, queridos amigos da espiritualidade, por nos reunirmos mais esta vez em nossa casa de oração para mais um trabalho. Agradecemos por todo o auxílio, por toda a proteção e por nada ter nos faltado. E com a prece que Jesus nos ensinou, iniciamos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Mas não nos deixe entregue às nossas próprias imperfeições, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre. Boa tarde, queridos amigos. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para mais uma conversa amiga. O tema reservado para hoje está em O Livro dos Espíritos, no livro 3º, que trata das leis morais, e o capítulo é o 7º, Lei de Sociedade. E Kardec, nesse capítulo, quando fala da lei de sociedade, ele fala da nossa necessidade, né, a necessidade do ser humano de viver em sociedade. E que essa nossa necessidade, ela faz parte da nossa natureza. Nós não adquirimos esse costume porque nascemos numa sociedade, mas sim nós já nascemos com essa necessidade de convivermos uns com os outros. E aí, Kardec faz essa pergunta na questão 766 aos espíritos superiores. Ele diz assim: a vida social faz parte da natureza? E os espíritos respondem categoricamente: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, nós já fomos criados com essa necessidade de vivermos em sociedade. E aí complementa: Deus não deu inutilmente ao homem a fala e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação social. Então, Deus nos deu os recursos da fala, da audição, do olfato, da visão, para que nós possamos aprimorar esse nosso relacionamento social, esse relacionamento entre nós, seres humanos. E na questão 767, Kardec pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? E a resposta dos espíritos é: sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem colaborar para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, como nós já nascemos e temos por natureza essa necessidade de vivermos numa relação social, nós já nascemos com essa nossa necessidade interiorizada. Instintamente, nós vamos buscando esses relacionamentos, porque essa busca faz parte da nossa natureza. E aí tem uma parte que Kardec dedica a tratar da vida de isolamento. Ou seja, aqueles que querem se isolar, não querem viver em sociedade. Isso será bom para ele? Então, se nós temos a necessidade de vivermos em sociedade para progredirmos, para nos melhorarmos, para aprendermos uns com os outros, o isolamento não vai favorecer esse progresso. Pelo contrário, nós ficaremos estacionados.
E agora, depois desse preâmbulo, eu vou entrar nas questões propostas para estudo, que são as questões 773, 774 e 775, sob o título de Laços Familiares. Então, na questão 773, Kardec pergunta aos espíritos: por que no mundo animal pais e filhos não mais se reconhecem quando estes últimos não têm mais necessidade de cuidados? Ou seja, porque quando chega determinada época, os filhotes já não precisam mais dos pais, não há necessidade mais de cuidados e os pais deixam que os filhos sigam a sua vida a partir dali. E os espíritos respondem que os animais vivem a vida material e não a vida moral. O afeto da mãe por seus filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres a quem ela deu à luz. Quando eles podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe pede. É por isso que ela os abandona para ocupar-se de outros que chegam. Então, por essa resposta, os espíritos deixam claro que os animais têm, por natureza, eles já nascem desta forma, somente com o instinto de conservação. E é por esse instinto de conservação que eles cuidam da sua cria, para preservá-la, para perpetuar a sua espécie. Né? Eles não têm compromissos morais, eles não têm compromissos de resgates, de provas ou de expiações. Eles não têm elos voltados para esse roteiro de progresso. Eles fazem parte de um grupo que tem outro propósito. Né? Outro propósito. Então, reforçando, faz parte da sua natureza que assim seja. E não há nada de errado e está tudo certo. Né? E assim, os animais cumprem a sua tarefa. Né? Quando eles percebem que os seus filhos já podem cuidar de si mesmos. E aí eles dão sequência a esse roteiro de existência. Quando vêm outros filhotes e eles tratam da mesma forma, e assim eles vão se perpetuando. Faz parte dessa lei da natureza que os animais se comportem assim, porque eles agem por instinto. Eles não têm ainda a inteligência avançada como nós temos. E na questão 774, aí o Kardec pergunta: há pessoas que deduzem do abandono dos filhotes dos animais por seus pais que, no caso do homem, os laços familiares são apenas o resultado de costumes sociais e não de uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? Ou seja, essa pergunta, Kardec deu sequência à pergunta anterior. Já que os animais têm esse hábito, né, de cuidar dos filhos até que eles precisem, e quando perceberem que eles não precisam mais, deixá-los caminhar por si só. Então, Kardec pergunta: nós, seres humanos, também não deveríamos ser assim? Porque se faz parte da natureza deles serem assim, também não faria parte da nossa natureza também sermos assim? E que, na realidade, os laços que unem as pessoas em grupo familiar nada mais são do que construções sociais. São costumes adquiridos quando aqui chegamos.
porque já faz parte, se faz parte da natureza este abandono, esse deixar seguir aos filhos, não deveria ser assim conosco, com a humanidade? E aí os espíritos respondem: o homem tem um destino diferente dos animais. Por que então sempre querer comparar-se a eles? No homem há algo além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os laços familiares estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Deus quis dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, percebamos que, por essa resposta, os espíritos deixam claro que não podemos estabelecer essa comparação entre os animais e os homens, porque há uma distância muito grande de aprimoramento, de progresso existente entre esses dois reinos. O que serve para os animais permanece em instinto em nós, porque ele foi sendo esse instinto aprimorado. Mas é agregado à nossa forma de convivência um outro aspecto que os animais não têm, que é o aspecto moral, que é o aspecto do aprimoramento moral. E esse aprimoramento se dá através das relações sociais, quando uns ajudam os demais. Há uma troca através desse convívio. E os laços familiares são os primeiros laços a estreitarem esses relacionamentos. Divaldo diz que o Espiritismo ampliou a investigação sobre o tema, pois vê na família uma nobre experiência, um verdadeiro laboratório no qual são burilados os nossos sentimentos, representando um grande ensaio para que possamos viver na família universal. Então, aqui na resposta dos espíritos foi dito que Deus quer desta forma, para que através dos relacionamentos familiares nós aprendêssemos a amar. E como diz Divaldo aqui, essas são as primeiras experiências em que nós temos um contato com seres que são próximos e com seres que não são tão próximos a nós, porque nem todos têm o mesmo elo de afinidade. Numa mesma família, nós podemos ter companheiros que nos acompanham durante as várias existências, mas também podemos ter companheiros que estão inseridos no nosso grupo familiar para aprender conosco. Ou mesmo companheiros que estão inseridos no nosso grupo, porque com os quais tivemos desavenças e precisamos restabelecer esse elo de fraternidade. Então, é um compromisso, é um laboratório, como diz Kardec, onde nós podemos burilar o nosso interior. Nós burilamos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. É uma primeira oportunidade de nós convivermos com os diferentes, aprendendo a respeitar essa diferença, aprendendo a respeitar a individualidade de cada um. E a partir daí, como diz Divaldo, nós aprendemos a conviver com o próximo quando saímos do nosso lar e adentramos grupos de estudos, grupos de trabalho, convivência em espaços sociais, porque tivemos como base um ambiente familiar que nos deu suporte para que possamos conviver em harmonia
em outro ambiente que muitas vezes não é tão bom ou que se apresenta hostil, mas essa base nos dá sustentação para podermos enfrentar os desafios dessa convivência em sociedade. Observo que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, tem um item que fala sobre o parentesco corporal e espiritual. E lá está dito o seguinte, que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, na base desses relacionamentos, na base dessa troca, nesse intercâmbio de experiências, está a nossa necessidade de progredir. E nós não progrediremos sozinhos, como foi dito na lei da sociedade. Nós precisamos uns dos outros para que esse progresso se estabeleça, porque naquilo em que me falta, eu complemento com a habilidade do próximo. Há sempre alguém que possa fornecer aquilo que me falta, bem como que eu posso fornecer ao que o outro também lhe falta. Então, há um intercâmbio, há uma troca. E essa troca é enriquecedora em todos os aspectos, porque ajuda o homem a se desenvolver, tanto intelectualmente como moralmente. E tem um trecho nesse mesmo item que diz assim, que os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e de comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, a célula familiar é um princípio de construção de elos fraternais que se ampliam a cada nova encarnação, que se ampliam na medida em que nós melhoramos o nosso círculo de convivência. E aí nós vamos construindo essa família maior, essa família mais numerosa, essa família universal. E cujos laços que a mantêm firmes não são os laços de sangue, mas são os laços de simpatia, de comunhão de pensamentos, onde cada qual aprende a conviver de forma harmoniosa. Vejamos agora a questão 775. Kardec pergunta, para a sociedade, qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família? E os espíritos foram categóricos. Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. Nós estaríamos voltados somente para nós mesmos, preocupados somente conosco, pouco importando o que seria do próximo. Então, como seria viver uma sociedade onde cada um se importaria consigo mesmo? Sendo que os espíritos já nos deixaram claro que as duas grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. E são essas duas grandes chagas que nós temos que combater. E viver em sociedade e viver em família, a princípio, é proporcionar-nos este aprendizado de que a melhor forma é sermos fraternos, é olharmos para frente, não olharmos somente para nós mesmos, mas olharmos ao lado, reconhecermos em cada companheiro de jornada
um irmão de caminhada. E para encerrar esse nosso estudo, essa nossa conversa amiga, eu trago um caso aqui citado pelo Divaldo Franco, uma passagem sua, né, da sua vida, que ele descreve no livro Vivências do Amor em Família. O título é Tamil, o Reencontro. Então, Divaldo fala que quando ele era criança, a família dele morava em uma casa com um quintal imenso, repleto de capim, formando uma camada de vegetação que se estendia por quase todo o terreno. E quando ele tinha 2 anos de idade, ele tinha um impulso inexplicável de vasculhar o quintal para procurar alguma coisa que ele havia perdido e não sabia o que era. E ele diz que os anos se passaram e ainda criança ele prosseguia procurando esse objeto perdido. Ele procurava e não encontrava e acabava ficando num estado de ansiedade que ele não compreendia, né? Mais tarde ele descobriu o que procurava. Ele diz que tratava-se de um filho que lhe foi subtraído em outra encarnação através de um rapto, que esse fato ocorreu no século XVII, mas o trauma foi tão intenso que ficou arquivado no seu inconsciente e se transferiu de uma para outra existência. E o curioso é que ele diz que ele sempre tinha a sensação de que esse filho iria chegar a qualquer momento. Por isso que ele o procurava em meio das crianças que frequentavam a mansão do caminho. Né? Na mansão já passaram várias crianças. Então ele costumava olhar detidamente para todos os meninos, mas ele não encontrava o filho de quem ele foi afastado de forma dolorosa. E aí, no ano de 1988, ele foi à Índia com um grupo de brasileiros, fazendo uma viagem que durou por cerca de 30 dias, com muitas atividades. Visitou cidades, conheceu muitas pessoas. E aí, numa das ocasiões, né, ele estava saindo de um evento e ele precisava de um táxi. E aí apareceu um menino e falou para ele: o táxi está ali, né? E Kardec, falando Kardec, e Divaldo olhou e falou: nossa, interessante. Ele falou que o inglês dele, Divaldo, era péssimo, mas do menino era pior ainda. Aí Divaldo perguntou para o menino: qual é o seu nome? Ele disse: o meu nome é Tamil, senhor. Diz que em poucos segundos ele olhou para o Divaldo sem maiores problemas, né? Mas chegou um momento que o garoto olhou para ele de uma forma tão peculiar, olhou demoradamente nos seus olhos, olhou, e aí Divaldo notou que ele ficou pálido. Apesar de ser moreno, que é a cor típica do indiano comum, mas que Divaldo ficou impressionado com o olhar penetrante daquele menino simples, que ele desconhecia totalmente. Então ele quis, né, homenageá-lo, dar uma gorjeta, né? E aí o menino falou para ele: de você eu não quero nada, posso até aceitar dos outros, mas de você não aceitarei gorjeta. E o Divaldo ficou surpreso, né? Ele não imaginava que ele tinha se ofendido com essa proposta, né? Com essa doação de uma gorjeta, né? E assim, em vários dias em que Divaldo permaneceu na cidade da Índia,
ele teve contato com esse menino, porque quando eu ia sair dos eventos, o menino sempre estava ali presente e ele começou a estabelecer esse contato. E aí teve certa ocasião, o Divaldo perguntou, Tamil, por que você não quer receber meu dinheiro? Ele não serve aqui na Índia? E o garoto respondeu, eu não quero nada de você. De todos os outros eu quero o pagamento, mas de você eu não quero nada. Eu quero você. Eu amo você. E Divaldo achou que não tinha traduzido muito bem o que o menino falava, porque o menino falava em inglês, que não era muito bom, e o Divaldo também não entendia muito bem inglês, então chamou o intérprete para traduzir o que o menino tinha dito, para ver se ele tinha entendido certo. E o intérprete confirmou: eu não quero nada de você, eu quero você. Aí Divaldo pensou, mas que danadinho esse menino, né? Aí atribuiu a frase do menino à esperteza, né? Achou que o menino era bem astuto e tudo mais. Em outra ocasião, o Divaldo insistiu com o menino em dar-lhe uma gorjeta, né? E aí o garoto insistia: eu não quero nada de você. E dessa vez ele falou: eu não quero nada de você, papai. Eu quero dos outros. Divaldo pensou: nossa, que técnica esse garoto tem, né? Todo mundo que chegar lá, ele tratar dessa forma, papai, imaginemos que ele vai angariar a atenção e de repente pode realmente conseguir muita coisa, né? E aí teve um certo dia que o menino falou para ele: eu vou ficar muito triste quando você for embora. E Divaldo perguntou: mas quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. E onde você mora, Tamil? Eu moro em qualquer lugar. Eu deito-me no chão e cubro-me com a luz das estrelas. Você não tem ninguém, Tamil? Sim, eu tenho uma irmã que está ali pedindo esmolas. E nós dormimos juntos quando faz frio. As estrelas nos agasalham com a sua luz. E Divaldo sorriu. E Divaldo disse: Tamil, amanhã é meu último dia aqui. Eu gostaria de deixar uma lembrança para você. E Divaldo deixou o livro dos espíritos para esse menino. Mas antes disso, após um diálogo, o menino disse que sonhou com Divaldo. Eu sonhei que iria encontrar o meu pai, e quando eu vi você, eu vi que você era o meu pai. Então eu não quero nada de você, eu quero você. E aí o menino segurou as mãos do Divaldo e Divaldo disse que sentiu algo como se tivesse sido projetado em outra dimensão do tempo e do espaço. E naquele momento ele identificou psiquicamente a criança. Tudo se passou de uma forma muito rápida. Ele viajou mentalmente através dos séculos e reconheceu o seu filho que estava ali diante dele. Nesse instante, ele foi tomado por uma grande emoção. E Divaldo abraçou o menino pela primeira vez. Né? Pela primeira vez, ele reencontrou aquele filho que havia sido raptado no século XVII, há tanto tempo. E aí Divaldo teve que voltar ao Brasil e deixou com o menino o nome e o telefone. E aí, certa vez, passado alguns meses, ligou uma mulher falando de Tamil, que o encontrou uma vez sentado na calçada com um livro abraçado ao peito. E o menino disse a ela que ele estava abraçado ao peito
com aquele livro, porque ele, de alguma forma, ele estava assimilando tudo que estava escrito ali, porque ele não sabia ler. Ele disse a essa senhora: o meu coração está lendo. E essa senhora era uma professora de ensino infantil e era viúva. Então, a partir daí, ela começou a ensinar Tamil a ler. E Tamil foi crescendo, né? E essa senhora ligou para Divaldo e explicou tudo o que se passou. E a partir daí, Divaldo começou a ter um contato mais frequente com Tamil e com a sua irmã. Na primeira carta que Tamil enviou a Divaldo, ele diz assim: meu pai de todas as vidas, eu agora tenho a luz do amor. Graças à reencarnação, eu o reencontrei para não o perder nunca mais. Peça ao seu Senhor da vida e ao nosso Jesus que me concedam a honra de, na próxima encarnação, estar ao seu lado para sermos felizes. Então, essa é uma passagem linda do livro Vivências do Amor em Família, que Divaldo narra esse episódio marcante em sua vida. Esse reencontro com o filho, que há muito ele tentava encontrá-lo e desde criança ele buscava em todos os cantos esse reencontro. Então, que possamos perceber que os laços afetivos, os laços de amor permanecem por todos os tempos. Não sabemos o porquê dos fatos, de como as coisas acontecem. Nesse caso, Tamil uma vez falou para Divaldo, isso foi no ano de 2010, quando ele viajou para acompanhar Divaldo em palestra, ele disse que, papai, eu renasci na Índia para levar a palavra do Consolador àqueles que ainda não a conhecem. E Divaldo, né, conclui que os laços da afetividade sem o bálsamo da reencarnação perdem o sentido psicológico para o ser humano. Por isso, a doutrina espírita ensina-nos sobre as vidas sucessivas, sob a égide da racionalidade e da razão, culminando na edificação de um mundo melhor no qual ansiamos viver. Então, irmãos, que possamos refletir sobre tudo que foi falado, sobre os laços familiares e como esses laços se perpetuam no tempo e no espaço. Nada é em vão, desde que esteja respaldado sob o amor. Que Jesus nos abençoe e nos ajude hoje e sempre.